Olá, meus irmãos, bom dia, graça e paz. Hoje a palavra do dia se encontra no Evangelho de João, capítulo por número 13, o versículo 7, nos diz assim a palavra do Senhor. Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Observe que essas são palavras de Jesus direcionadas a Pedro. Jesus está ali reunido com todos os discípulos, é a última ceia, Jesus já está prestes a ir à cruz do Calvário e ele traz uma lição extraordinária. Observe que Jesus ele vai lavar os pés dos discípulos, lava, de um por um ele vai passando e quando chega diante de Pedro ele diz: Tu, mestre, lavarás os meus pés? E Jesus responde: O que eu faço não sabes tu agora, mas lá na frente tu vai entender. Então observe que o Pedro, ao ouvir isso, ele diz: Longe de mim o Senhor lavar os meus pés. E Jesus vai responder: Se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. E Pedro diz: Então pode lavar, Senhor. Banha-me por inteiro. E ele diz: Não, aqueles que já estão purificados não precisa ser lavado tão somente os pés, porque Jesus estava trazendo uma grande lição para eles. Essa era a função do servo, lavar, do empregado. Quando alguém chegava em uma casa, o servo, o escravo ali daquele senhor, ele deveria lavar os pés de quem chegasse ali. E Jesus ele vai lavar os pés dos discípulos e ele traz aqui um grande ensinamento de humildade. E ele sabia que logo aqueles discípulos iriam se tornar um líder. Mas para que eles pudessem se tornar líder, Jesus ele vai lavar os pés e no final ele diz: Ei, sendo eu mestre, lavei os pés de vocês. Assim vocês também, vai e faz também o mesmo. Observe que pessoas almejam posições, almejam ter um nome elevado, ser um líder, ser conhecido. Mas você precisa entender que Jesus nos mostra que o verdadeiro líder, ele precisa ser também um servo. É aquele que serve as pessoas. Nós somos chamados para isso. Cristo, ele derramou, o próprio Deus derramou o seu amor sobre a igreja, sobre os seus filhos, para que vá e sirva as pessoas. Então observe que não é como o mundo. O próprio Cristo deixou claro: aquele que quiser ser o maior entre vós, que seja o menor. Jesus ele diz: não é como aí fora, em outras palavras, não é como o mundo, que aqueles que sejam o menor venha servir o maior. Não, aquele que quiser ser grande, que seja o seu servo. Então observe que Jesus ele traz essa instrução e nós precisamos entender não apenas aqueles que almejam ser um líder, mas aqueles que almejam ser filho de Deus e ter o próprio caráter de Cristo. É necessário que nós venhamos aprender a lidar com as pessoas. É necessário que nós venhamos aprender a lidar com todas as pessoas, os nossos irmãos. E uma dessa maneira é observar. Existem coisas que acontecem nas nossas vidas e nós podemos aplicar também esse texto, até porque Jesus ele vai mostrar, ele vai dizer por que estava lavando os pés. Mas isso aqui se estendeu a algo maior, a liderança que eles iriam se tornar. Os homens, os discípulos, a testemunha de Cristo na terra que eles iriam se tornar. Lá na frente eles iriam lembrar. Jesus ele lavou os nossos pés e ele deixou claro para que nós viesse ir e ser humilde também, assim como ele foi. Mas quando ele diz: o que eu faço não sabe tu agora, mas o saberá depois, esse texto nós podemos aplicar em situações a qual você pode estar vivenciando hoje. E quem sabe não tem uma resposta clara e concreta. Mas você precisa entender que se você está debaixo da proteção, está seguindo a palavra, debaixo da proteção de Deus e permanece firme com Ele, você precisa entender que às vezes você não está entendendo a situação, mas lá na frente o Senhor te mostrará. Em meio às circunstâncias, você tem que entender que você não deve murmurar e nem reclamar. Pedro ele já foi abrindo a boca: longe de mim o Senhor lavar os meus pés.
E ele disse, eu não lavar, tu não tem parte comigo. Existem situações, às vezes nós oramos e falamos, Deus, eu quero fazer a tua vontade. Cumpre em mim o teu querer. E às vezes você não entende que ele está te moldando, que ele está te tratando, que ele está quebrando orgulhos. Lembra daquele homem no primeiro livro dos Reis, capítulo 5, fala do chefe do exército ali, Naamã. Um homem rico, conhecido, porém era orgulhoso e também leproso. E quando ele ouve falar do homem de Deus, ele vai até ali, Jerusalém, até Israel. E aquele profeta não aparece até ele. Apenas dá as instruções e diz, mergulha ali no Jordão 7 vezes e tu ficará curado. Mas ele se indignou, porque ele achava no seu entendimento que o homem de Deus iria colocar a mão, iria orar por ele, e ele iria ficar são, e ele iria pegar os ouros, as pratas que trouxe ali e pagar. Mas Deus está tratando o orgulho daquele homem. O homem de Deus nem sequer pegou prata, não pegou ouro. E você vai ver que Deus está tratando com ele. Não queria apenas curar, mas queria moldar. Às vezes Deus está tratando e moldando o teu caráter. E você às vezes até culpa o inimigo e acha que é coisa do diabo. Quando na verdade às vezes é ele te moldando e te tratando, para que coisas poderosas lá na frente venham a acontecer. Então entenda no nome de Jesus, não murmure, não reclame, então somente glorifica o nome do Senhor, medita na palavra dele, se alimenta diariamente e continua, tenha uma vida de oração, de conexão com o Senhor, pois ele trará as respostas necessárias. Amém? Entenda no nome de Jesus que o que Deus tem para a minha e para a tua vida são coisas grandes e extraordinárias, mas para isso nós precisamos estar pronto, alinhados na palavra dele. Amém? Então não venha reclamar, se indignar com situações que possa sobrevir sobre a tua vida, mas tão somente glorifica o nome do Senhor. Eles não estavam entendendo. Jesus explicou, vai e faz o mesmo, mas não se resumia apenas naquilo ali. Eu começo a observar, imagine Pedro, aqueles discípulos, passaram momentos a qual precisaram se lembrar do que Jesus fez aqui. Porque Jesus já sabia quem eles iriam se tornar. Jesus, ao olhar para você, ele olha e já vê quem ele projetou e planejou para você ser. Ele não olha a circunstância e a situação de que você está agora, mas ele já te vê lá na frente. Não que ele não esteja observando as situações, pois ele está sim, e ele trabalha nos mínimos detalhes, mas você precisa compreender que existem momentos a qual o Senhor está nos moldando e nos tratando. E essa resposta, o tempo de tudo isso, quem vai determinar muitas vezes somos nós. Através da nossa reação, através da nossa atitude. Como é que nós vamos lidar em meio a essa transição, em meio a essa passagem? Isso nós só iremos entender e saber como ter uma boa atitude através da palavra do Senhor, sendo guiado pelo Espírito Santo. Por isso, guarda essa palavra no teu coração nesta manhã e medita. João 13, versículo 7. Leia todo, leia João 13, a partir do versículo 1 até o versículo de número 20. Medita nesse texto. Respondeu Jesus e lhe disse, o que eu faço não sabe tu agora, mas tu saberás depois. Permanece firme nesta palavra. Amém? Fica na paz no nome de Jesus.